Como é que eu nunca vi isso? E depois ficou claro para ele. Fica claríssimo, porque, cara, é aquela coisa que você fala, cara, é mesmo. Você já usou esse movimento alguma vez lutando? Uma luta de karatê? O cara nunca. E por que tem dentro de um kata de karatê, então? Aí, pô, o cara quer mesmo. Tem golpe lateral em karatê, Vinícius? Tudo. Circular, lateral. O Pedro Rizzo tocou no assunto aqui que eu achei interessante. Ele falou assim, cara, a gente já treinou eu, o Lyoto, mas o Lyoto não luta karatê esportivo, é raiz. Não, esquece. Como assim? Não tem karatê raiz. Isso é caô. Isso é o cara que fala isso. Não, mas calma aí. Ele não falou isso, não. Ele não falou isso, eu vou perder um monte de fã agora. Não, mas deixa eu só concluir. Não estou falando do Pedro, não. Não é do Pedro, não. Eu falando karatê raiz, que não existe isso. Não existe? Não. A todo mundo que O que a gente aprendeu foi o karatê já esportizado já. Quem que treinou karatê antes de 1958 aqui? Não, mas eu digo que não existe uma linha que preserva um karatê de porrada? Não, porque, olha só, o karatê nasceu... Kyokushin. Não, o karatê nasceu em Okinawa. Tá? Certo. Ryukyu, que era o nome. O Japão foi lá e cercou, pum, dominou. É meu agora, virou Okinawa. Tá? Quando fez isso, o karatê já existia. Certo. Eram ideogramas diferentes com a mesma fonética. Na verdade, o nome mais comum era Toujitsu, tá? Que foi traduzido lá para o japonês como Karate Jutsu. Tá? O que os caras fizeram? Acabou aquela coisa da guerra toda que eu te falei, Sim. não podia mais arte marcial violenta, bababá. Nego criou um sistema pedagógico para o karatê para ensinar para as crianças em Tóquio. Certo. O mestre Funakoshi foi o precursor dessa história. Ele foi lá, montou tudo com a ajuda do Jigoro Kano e uma associação japonesa, que não é uma associação tipo o Ministério das Artes Marciais, que era a Dai Nippon Butokokai. Organizou tudo e ajudou eles a fazer esse processo. Trocaram o idioma, porque o Uchinadi, que é o idioma lá de Okinawa, de Ryukyu, é muito puxado para o chinês, porque Okinawa é muito perto da China e tinha linha de comércio direto com a China. Então, o idioma era chinês. Para você ter ideia, karatê inicialmente significava técnica do punho chinês, em alusão aos estilos de Kung Fu que eram importados para melhorar a técnica do karatê de Okinawa. Então, quer dizer, karatê significava karatê jutsu, arte ou técnica do punho chinês. Neguinho trocou o ideograma com a mesma fonética, continuou karatê, tá? Mas karatê não é uma palavra, são duas palavras. Kara-te. Cara, China, te, mão. Cara também é vazio. Então o nego pegou o outro ideograma. É igual manga. Manga, você come ou a manga do... Então é manga, é o mesmo nome. Só que um é vazio e o outro é punho China. Chinês significava te. Te. Então, aí o que aconteceu? O nego tirou o cara China e botou o cara vazio. Aí karatê ficou o caminho das mãos vazias. E aí o pessoal, é porque no karatê não tem arma. Claro que tem. Tem uma disciplina inteira chamada Kobudo, que é do karatê, que é só de armas. Caramba. É o uso de armas. Quer dizer, não sabe a coisa que eu falo. A maioria não sabe nada e nem tem que saber. Quem tem que saber são os especialistas, os professores que estudam para isso e passar a informação certa. E, lamentavelmente, a maioria não passa a informação certa. Tem arma, tem um monte de coisa. Por que era mão vazia? Aí vem lá aquela história do do que eu contei no início. O do é mesma coisa que Tao em chinês. É o mesmo ideograma, que é o taoísmo, é o símbolo do taoísmo, é o ideograma, que remete ao encontro do equilíbrio do ser humano como ser integral ao universo, sem sentimentos mundanos, vaidade, cobiça, blá, blá, blá. É aquela história toda. O nego fez o quê? Para o imperador não falar assim, arte marcial nunca mais, o cara falou assim, agora a arte marcial é bacana, agora a arte marcial é para o homem evoluir, não é mais para bater um no outro. E aí venderam o peixe. Sim. A coisa teve inserção. A técnica que era do samurai guerreiro era para servir o cidadão comum. Então o imperador curtiu, valeu, vamos nessa, vamos com tudo, bota essa porra para jogo aí, vamos vender isso. Só que não deu muito certo e acabou virando esporte, e o esporte deu certo para caramba, tanto é que está até hoje aí. Então, aí o Lyoto... Karatê raiz. Não tem karatê raiz. Mas um lutador de karatê, porrador. Ok? O Pedro falou assim que o que ele encontrar o Lyoto na linha dele reto era quase impossível, porque o cara saía muito bem, não acho. Mas lateralmente, sim. Sim. Foi como o Shogun pegou ele. Foi como o Shogun pegou ele. Na verdade, não foi nem aí, tá? O Lyoto perdeu para ele mesmo, essa história. Sim, sim. Mas falando do golpe em si, sim, é o caminho, foi um golpe lateral. Na primeira luta foram low kicks, que foram
minando a movimentação dele. Isso que eu ia te perguntar, por que no karatê então, vamos lá. não vejo... Porque o formato esportivo adotado pelo karatê são o quê? Golpes aplicados da média a longa distância em aceleração linear, para ficar claro o ponto. Porque golpe em curva tem dúvida, ainda mais golpe de kimono. Tem dúvida. Entendeu? Pronto, então, quer dizer, o formato esportivo adotado pelo karatê foi esse. E aí os caras ficaram muito bons em golpes. Golpe reto. Exatamente. E de média a longa. Por quê? Para não tomar o ponto. Então o cara fica fora, vai para dentro, ele entra. Entendeu? E aí, com isso, desenvolveram vários processos mecânicos. Tem uma técnica do karatê que chama tamê, que é mover-se sem se mover, que é do caralho, é para enganar a amígdala cortical, cara. É muito maneiro. É mesmo? Entendeu? Você treina a se mover na direção do cara sem mexer expressão facial, sem mexer guarda, sem mexer nada. O que acontece? A tua amígdala ela é responsável por disparar a reação contra a agressão. Então, só que ela precisa identificar dentro da leitura dela, ela tem que entender, é um soco de direita, não interessa se é reto, ela vê. E o teu arsenal de memória motora é que vai te prover a reação adequada. Se você é um cara que não tem treino nenhum, você faz o quê? Você fecha o olho. Fato. Você tem algum treino, você levanta a mão. Se você tem mais treino, você bloqueia, esquiva, sai ou bate primeiro. Até você vê o cara começar a se mexer, você, pum, pega ele primeiro. Por quê? Porque você está muito treinado. O teu acervo, né, o que a gente fala, quem tem mais garrafas para vender? Sim. Pô, tu tá cheio de garrafa ali, o cara faz assim, tu pum, pega ele primeiro. Por quê? Estou treinado. Fato. Então, a amígdala, ela reage em 1/100º de segundo. Ela precisa de 1/100º. Só que se você dá para ela uma informação não conclusiva, ela... O que é? Se você faz isso aqui para dar um soco, é direita. Faz, é esquerda. Então, por isso que a finta funciona bem, porque você engana a amígdala. Se você faz uma boa finta, você engana a amígdala. Agora, quando você avança, você desloca uma parte do caminho sem se mexer, cria um hiato, é tipo um... Aí sai o golpe. O karatê faz muito isso e tirou isso do kendo, do kenjutsu, né? O corte de espada, você desloca primeiro o centro de gravidade, depois você corta. Você não começa pela espada. A espada é uma consequência do movimento. Então, o golpe do karatê também. Então, essas técnicas, é aquilo que eu falei. O soco reto é um soco reto, igual ao do boxe, igual ao do Muay Thai. A mecânica utilizada ela pode ser diferente. O processo mecânico é diferente, a maneira de executar é diferente. Entendeu? Nós temos até vários, tem outras maneiras ainda dentro desse processo, compressão, expansão. Tem uma série de coisas. Simultaneidade, que é frenagem instantânea de todos os micromovimentos, que é essa coisa de pisar batendo e não pisar para bater. Isso tudo tem, e isso é que caracteriza o golpe como sendo um golpe. Mas se você olhar, um golpe reto é um golpe reto em qualquer disciplina. Sim. Entendeu? E por que tem um karatê que as pessoas consideram mais agressivo do que outro karatê? Porque a linha é a predileção do mestre que desenvolveu. Por que tem karatês que usam mais chutes e karatê que usam menos? Karatê que usam mais soco em linha, outros que mais soco em pulo. Karatê Kyokushin é karatê. Tá? Karatê é uma coisa só. Entendi. A mecânica, a maneira de executar é igual. Agora, o Oyama, né, o Matsutatsu Oyama, que foi o idealizador do estilo Kyokushin, era um cara forte pra caceta, pesado, um cara mais... Entendeu? Porra, ele não era o cara... Imagina um japa de 1,80 m e pouco, socado, pesado, ficar lutando da média a longa para pegar os outros. Não pega ninguém. Junta aqui que eu te encho de porrada na curta distância. Cara, e ele começou a treinar essa vertente. O Funakoshi, cara, que é o precursor do karatê mundial, digamos assim, do estilo Shotokan, que é o estilo mais famoso, tá? Não que por todos os outros estilos não tenham um grande valor, mas o karatê que ganhou mais assim, expressão, né, em termos esportivos e etc. e tal, foi o Shotokan. Tanto é que é o karatê mais praticado até hoje no mundo. O que aconteceu? Aquilo que eu falei, ele levou um sistema educacional para Tóquio, ele não levou um sistema de combate. No livro dele, Karatê do Kyohan, ele fala, o karatê hoje ele não pretende ser uma técnica eficiente de combate, e sim um instrumento pelo qual o indivíduo possa alcançar o autoconhecimento, o equilíbrio com o universo e blá, 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 blá. Isso tudo está no livro dele, é que nego não lê. E esse mesmo karatê foi transformado em um esporte. E as pessoas se apropriam, falam, porque o karatê... Cara, não é, isso é um esporte de combate. Eu não acho que é ruim, não é ruim, não é uma coisa... Quando eu falo, não é pejorativo. Só que o karatê deixou de ser arte marcial, virou um esporte de combate e evolui nessa direção. Hoje em dia, inclusive, o meu trabalho é esse, é resgatar aquilo que foi deixado no caminho. A bagagem toda que ficou lá atrás, eu estou catando, estou pegando. E como é que eu faço isso? Fazendo uma releitura. Lembra que eu falei? Imagina que o kata é um idioma morto, ninguém mais fala. Né? O que saiu do kata?
saiu isso, isso, aquilo. De onde é que veio o kata? E aí que é o legal. Veio do Muay Boran. O que é Muay Boran? Os antigos estilos de Muay Thai. O karatê antigo chamava Tiguá, tá? Que significava, se você for fazer uma tradução livre, tipo a máfia, La Cosa Nostra. O que era isso? Só a família que podia saber, ou então só o clã, o feudo, a galera. Então, cada família, cada feudo tinha o seu próprio Tiguá. Tá? E eles foram desenvolvendo, que seria o Muay Boran. Tá? Depois virou Muay Thai, que o Muay Thai já é a vertente esportiva, entendeu? Então, o Muay Boran influenciou muito, o Kali filipino influenciou muito o karatê, o Kung Fu, especialmente o estilo Shaolin, influenciou pra caramba o karatê. Kung Fu é confuso pra mim, cara. O Wushu, por quê? Kung Fu são 3.000 e porrada de estilo. Então... Mas é o que eu tô te falando. Karatê, jiu-jitsu, Kung Fu, não são lutas, são sistemas comportamentais filosóficos que têm luta. Porque, assim, entendi. Você vê, você tem o Suai Jiao, que é praticamente meio que um judô. Você tem o Sandá, que é um kickbox. Os dois são Kung Fu. Verdade. Então, o jiu-jitsu também. Kung Fu, Sandá. Exatamente. Né? Você tem vários estilos de Kung Fu e tem estilos completos, que tem tudo, porrada, queda e chão. Boxe chinês, por exemplo. Sim, você tem estrangulamentos, tem queda, chaves, torções, entendeu? Então, quer dizer, cara, a ideia, assim, luta sempre foi com o objetivo de te defender. As segmentações, elas são feitas por quê? Cara, predileção do mestre, habilidade dele. Então, peraí, as lutas esportivas de hoje são nada mais, nada menos do que fragmentos de uma coisa só. Fragmentos. Não dá para dizer que é uma coisa só, porque assim... De uma mesma filosofia, digamos assim. Não, de uma mesma filosofia, não. Não, porque são países diferentes. São divergentes culturas diferentes. Elas foram influenciadas por muita coisa. Mas, no todo, existe uma interseção entre todas as lutas. Tem, porque assim, o que a gente tem de registro é assim, você tem pictografia. Então, você tem desenho na caverna de neguinho lutando. Né? Normalmente agarrado. Os caras segurando o pescoço um do outro, fazendo uma guarda 50-50, ali um clinch 50-50, quer dizer, guarda não, um clinch. Especula-se que Platão lutava, né, cara? Pois é. E não, na Grécia, a Grécia tinha, né? A greco-romana vem de lá. Mas já era época civilizada. Quando eu estou falando de pictografia, eu estou falando de homem da caverna, pré-história. Tá. Então, quer dizer, antes disso. A gente não está falando de civilização, não. Antes da civilização, o homem da caverna. Mas o que a gente tem de registro é lá Índia, Tibete, China, entendeu? Os monges que, pela necessidade de fortalecer o corpo e de dar movimento às posições mentais, começaram a fazer exercícios. Né? Por exemplo, um posicionamento filosófico que chama-se percepção sem escolha, que é aquela coisa do Wu Wei. Já ouviu falar do... Não. É uma filosofia chinesa, né? Onde você tem que aceitar o que o universo te dá, porque ele sabe o que está fazendo, o que tem para você estar preparado, né? E quanto mais você reage, mais você evita. Então, assim, qual é a filosofia, qual é a técnica? Força gera força, resistência gera resistência. Na técnica é igual. Deixa fluir. Se o cara te puxa e você puxa também, é um puxando o outro, o mais forte vai ganhar. Se o cara te empurra e você empurra de volta, o cara me puxa, eu empurro, o cara me empurra, eu puxo. Isso é a técnica. Então, ela é exatamente para dar movimento ao posicionamento mental de aceitar, perceber sem escolher. Mas a maioria da galera que luta não faz a menor ideia. Mas a ideia é essa, né? E antigamente era isso. Colocava-se em movimento. Por exemplo, o jiu-jitsu antigo, o judô antigo, era isso. Você se colocar em movimento, cedendo. A etiologia do ideograma do jiu-jitsu é ceder. Ceder com gentileza. Sim.